Ei, gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Betânia e eu sou do Insta Médica do Futuro. Eu vim trazer mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou falar dos principais erros, dos maiores erros, né, que eu cometi nos primeiros anos de cursinho. Bom, pra quem não sabe, eu terminei o ensino médio em 2012 e desde então eu estou nesse processo de estudar para fazer a prova do Enem e passar. Então, no início eu fiz muito cursinho presencial, depois comecei a fazer cursinho online, que eu acabei me adaptando melhor. E acabou que eu cometi muitos erros, é normal, né? Durante os primeiros anos de estudo, a gente tá se acostumando com esse mundo de vestibular. Eu cometi muitos erros e eu sei que muita gente comete esses erros também. Então eu vim compartilhar com vocês. Bom, o primeiro erro que eu separei foi que eu focava muito na teoria e acabava esquecendo dos exercícios. Então eu focava muito em assistir aula, em ficar lendo a matéria no livro, fazer muito resumo, ficar escrevendo demais, grifando na apostila, no livro, e acabava deixando o exercício de lado. Quando eu fazia exercício, eu percebi que eu focava muito em fazer exercício de nível básico, e esquecia de fazer os exercícios mais avançados, de vestibular, de Enem. Então, são dois erros aí, tudo é um conjunto, né, desses erros, uma coisa acaba puxando a outra. Então, eu focava muito na teoria, acabava esquecendo os exercícios, esquecendo, né, deixando eles de lado, e também não revisava, não fazia revisão. Resultado, o que acontecia? Chegava no dia da prova, dava o famoso branco, né, porque quando você não revisa a matéria, você acaba esquecendo, é normal mesmo, acaba sumindo da cabeça. Então você tem que estar sempre revisando os conteúdos, porque é muita matéria para estudar. Se você não revisa, você acaba esquecendo mesmo. Então eu focava muito em teoria, deixava exercício de lado e não fazia revisão. Esse foi um erro, assim, um dos maiores erros que eu cometi. Porque o exercício é o passo mais importante do estudo, gente, porque você vai colocar ali em prática o seu conhecimento. Você vai se testar para ver se você realmente entendeu aquela matéria, se você realmente está conseguindo compreender o assunto. Então, por favor, não deixem os exercícios de lado. Inclusive, hoje o meu foco principal é fazer questões. Então, foi um erro que eu cometi muito no início, mas graças a Deus eu consegui enxergar isso e consegui mudar. Bom, meio que em conjunto com isso, né? O segundo erro que eu separei é que eu também não fazia provas antigas e simulados. Ou então, quando eu fazia, era pouquíssimos assim. Então, simulado, por exemplo, se eu fazia 2 no ano, assim, era muito. Costumava de passar o ano todo, eu fazia um simulado no ano. Isso é um erro muito grande também, porque o simulado é super importante para você realmente se colocar ali em uma posição como se você estivesse no dia da prova, para você ir se habituando com o dia do exame, né? Eu sei que mesmo testando em casa não fica 100% igual como vai ser no dia do Enem, que a gente normalmente fica ansioso, né? Mas para você se testar como seria no dia da prova, para você ir se acostumando com aquilo. Porque a gente não está acostumado a todo dia ficar fazendo, por exemplo, ali sob pressão, 90 questões, uma redação. Então a gente tem que estar em constante treinamento para a gente estar mais habituado no dia da prova. E acabava que eu não fazia simulados, então eu não treinava como seria no dia do exame. E como eu disse, fazer os simulados é super importante para você também colocar em prática a sua estratégia. Então, no dia do Enem, qual área do conhecimento você vai começar a fazer primeiro? Você vai intercalando as questões ou você vai fazer uma prova primeiro, depois a outra? Sabe? Como você vai dividir o tempo? Como você vai controlar esse tempo? Então, tudo isso é importante a gente treinar enquanto estivermos estudando, para chegar lá no dia do Enem e você colocar em prática o que você já se acostumou em casa. Então, não deixem de fazer simulado. E as provas antigas também, super importante, que aí você vai tendo conhecimento de como aquelas matérias, os assuntos são cobrados no dia do Enem. E depois que você começa a fazer muita prova antiga, você, inclusive, acaba percebendo que as provas do Enem acabam tendo um padrão. Então, muitas questões se repetem, eles só mudam os dados, altera ali algumas coisas, mas as questões acabam se repetindo muito. Então, por isso é muito importante fazer as provas antigas, fazer as questões antigas, para você ir se habituando em como aqueles assuntos são cobrados. Bom, outro erro que eu separei aqui para falar com vocês é que eu não focava no estudo dos meus erros. E esse também é um passo muito importante, porque, por exemplo, você tem que ir anotando toda a sua evolução durante o estudo. A partir de um momento que você percebe quais são os seus erros que você está cometendo nos estudos, eu não digo erro geral, assim, de estudo, mas das matérias mesmo. Ah, essa matéria eu estou errando muito nisso, preciso mais estudar um pouco mais esse assunto. A partir disso, você vai anotando quais são os seus principais erros, para na hora de estudar você focar nessas matérias, nesses assuntos que você mais está errando.
Então hoje, por exemplo, eu faço muito exercício. Meu estudo é basicamente dirigido através de exercício, de questões, é o que eu mais faço, né? Eu quase não vejo muita teoria. Vejo através da revisão, mas não fico assistindo muita videoaula, enfim, faço mais exercício. E aí eu vou analisando quais são os assuntos que eu mais estou errando na hora de fazer provas e simulados. Daí depois eu separo um tempo para estudar esses assuntos, estudar esses meus erros. Então esse também é um passo muito importante, que eu errei muito aí no início e agora, graças a Deus, aí vou colocando em prática. Bom, outra coisa também é redação. Eu procrastinava muito redação. Desde o início do ano, assim, eu ficava enrolando, falava, amanhã eu faço. Típico de todo estudante, né? Amanhã eu faço. Daí eu fazia uma, passava 2 meses, fazia outra. Achava que, não, só lendo ali como são as competências, o que eu não posso errar na redação, já tá ótimo. Mas não, é preciso fazer redação. Eu costumo fazer uma por semana. Acho que já tá ótimo, já é suficiente para você ir se acostumando a escrever e ir pontuando os seus erros também na redação, na escrita, né? Então, procrastinar muito redação, não façam isso. Agora eu faço redação uma vez por semana. Inclusive, me ajudou muito a melhorar a minha nota na redação do Enem. Bom, outros 2 erros que vêm em conjunto com esse. Como eu disse, os erros acabam ficando tudo interligado, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Então, uma outra coisa é que eu ficava muito agarrada nas matérias básicas. O que acontecia? O que acontece com todo vestibulando, a gente atrasa a matéria, é normal. São muito conteúdo, então acaba atrasando. Aí, um erro que eu cometi é que eu ficava agarrada nessas matérias atrasadas, que normalmente são as matérias básicas que estão ali no início do ano. Daí eu atrasava elas e falava, não, tenho que estudar porque senão vai atrasar mais ainda. E o que acontecia? Ia tudo virando uma bola de neve e ia atrasando as outras matérias. Então acabava que eu chegava no final do ano, chegava no dia da prova, e eu percebia que eu ficava ali só nas matérias básicas, porque foi atrasando e eu fui tentando desacumular elas, acabou que as outras ficou para trás. Então, esse é um erro muito grande também. Se você está com matéria atrasada, o que eu aconselho e o que eu faço é separe um momento do seu dia para desatrasar essa matéria ao longo do tempo, ao longo das semanas que vão passando. Mas não atrase a outra matéria, a matéria atual, por causa da de antes. Porque senão vai virando uma bola de neve e as matérias só vão se atrasando. Então acaba que piora a situação. E também o outro erro é que eu achava que só assistir aulas já era suficiente. Então é aquele mesmo erro que puxa de quando eu falei que eu focava muito na teoria. Eu ia pro cursinho presencial, eu assistia as aulas lá, chegava em casa e eu, super achava que já tinha estudado muito, né? Já tava ótimo, já tinha assistido aula, nossa, já estudei muito hoje. E não, gente, é aquilo, né? Não adianta você só ficar assistindo a aula, focando na teoria e não colocar em prática. Então eu achava que só de eu ter assistido a aula eu já tinha estudado, já tinha compreendido a matéria e que estava tudo ok. Acabava que eu praticava pouco, como eu disse, eu fazia pouco exercício, ficava muito focada nessas videoaulas, achava que só de ter assistido a aula eu já tinha compreendido a matéria. E aí acabava que depois, né, o resultado ia fazer a prova e não conseguia colocar em prática o que eu aprendi porque não tinha treinado em casa. Então, assistir aula, eu até costumo dizer que assistir aula não é estudar. Assistir aula é ali o início do seu estudo. Você tá entendendo aquele assunto, tá, né, colocando na sua cabeça o que o professor está ensinando, mas para você de fato aprender aquele assunto, de fato testar se você conseguiu, fazendo exercício. Então não adianta só assistir videoaula. Bom, gente, um outro erro que eu separei também é que eu não tinha um dia para descanso. Eu acho que esse foi um dos erros principais. Porque quando você não descansa, sua mente só vai ali, só vai cansando, só vai entrando conhecimento e você não dá um tempo para sua cabeça dar uma relaxada, sabe? Então eu realmente não tirava nenhum dia para descanso, nenhum tempinho. Eu era assim, muito bitolada nos estudos. Eu queria estudar de segunda a segunda. Eu até disse no meu Instagram outro dia que eu ia pra missa no domingo à tarde, domingo mais à noite, né? E daí eu chegava umas 9 da noite em casa e eu continuava estudando. Eu achava que, não, calma, eu não posso parar. Então eu não dava um tempo pra minha cabeça respirar. E com certeza esse foi um dos grandes erros que acabou até me gerando uma ansiedade, né? Porque a cabeça não dá aquela respirada, sabe? E hoje em dia eu priorizo muito o meu descanso, seja qualquer dia da semana. Se eu vejo que eu tô muito cansada, tiro ali um dia pra descansar, tiro 2, 3 dias, se precisar, e depois eu volto. E eu percebo que no outro dia eu até volto com a energia mais recarregada, sabe? Então descansem, pelo amor de Deus, não adianta você continuar estudando se você não tá com a cabeça boa, porque seu estudo não vai fluir, você não vai render, e depois na hora de fazer o exercício você vai achar que não aprendeu a matéria, mas
na verdade você só vai estar com a cabeça cansada, precisando de um tempo. Hoje, nos meus estudos, hoje em dia, né, o meu dia de descanso é no domingo. Então, domingo é o dia sagrado, assim, que eu não pego nem caderno, nem fico pensando em estudos, só descanso mesmo. E aí eu volto na segunda-feira, assim, bem recarregada, sabe? Com a energia, assim, renovada mesmo pra encarar mais uma semana. E, nossa, gente, isso faz tão bem. E não só no domingo. Se chega no meio da semana eu vejo, poxa, hoje não tô com a cabeça boa, não é preguiça, mas minha cabeça realmente não tá funcionando, não tô legal, eu tiro ali o dia pra descansar. E, nossa, isso me ajuda muito, faz tanta diferença. E no início, nos primeiros anos de cursinho, como eu disse, gente, eu não descansava nada, assim, eu estudava o dia todo, não saía pra nada, não passeava, achava que, assim, minha vida tinha que ser baseada em estudos. Inclusive, deixei de fazer várias coisas, assim, tipo, de passear mesmo, de talvez fazer alguns outros projetos que eu queria na minha vida, por causa do estudo. Eu pensava que, não, eu só tenho que estudar. E esse foi um erro muito grande que, nossa, com certeza, assim, influenciou muito aí na minha saúde mental e prejudicou demais. Então, descansem. O máximo que vocês achar que precisa, se você acha que tô precisando tirar uns dias, tire um dia de descanso, gente, pelo amor de Deus. Bom, um outro erro aí também é que eu não tinha estratégia de estudo. Então eu não traçava, poxa, como que eu vou estudar matemática? Como que eu vou estudar física que eu tenho mais dificuldade? História que eu tenho dificuldade? Acabava que eu ficava igual um robozinho mesmo, sabe? Que muito estudante fica. Assiste vídeo aula, faz um resuminho, lê a teoria, faz o exercício, tudo ali assim. Eu não traçava uma estratégia. E é importante você ter uma estratégia, porque, por exemplo, tem matérias que você tem mais dificuldade. Então você vai ter que traçar ali um estudo diferente. Ah, vou ter que fazer mais exercício daquela matéria, vou ter que dedicar um tempo maior. Ah, poxa, essa matéria eu tenho mais facilidade, então posso estudar ali um tempo menor, posso talvez ficar focando só em exercício, não preciso nem ver a teoria. Então é muito importante vocês terem uma estratégia de estudo para cada matéria. Hoje em dia eu consigo aí separar direitinho. Poxa, tenho muita dificuldade em física? Com certeza vou ter que assistir algumas videoaulas. Ah, matemática, tem uma matéria ali que eu tenho facilidade? Então vou fazer só exercício, ficar revisando. Então eu não tinha essa estratégia, hoje eu tenho. E pelo amor de Deus, separem aí qual é a estratégia de estudo de vocês, qual o método que você vai estudar para cada matéria, sabe? É muito importante analisar tudo que você precisa separar aí direitinho nos seus estudos. Bom, um outro erro é que eu ficava me comparando muito com os outros. E esse, eu sei que muita gente comete isso. Eu acho que chega a um certo ponto que é até assim normal a gente ficar comparando com outras pessoas, mas temos que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, eu percebia que eu estava mais preocupada em tentar ser como outro estudante, tentar estudar da mesma forma que outra pessoa estudava. Eu estava mais preocupada em ficar me comparando do que focar na minha própria evolução. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, entender que cada pessoa tem seu processo, cada pessoa tem seu tempo e que cada pessoa estuda melhor de uma forma. Não é porque fulano estuda de uma forma que você também vai estudar. Cada pessoa funciona melhor de um jeito, então é importante prestar bastante atenção nisso também. Bom, uma outra coisa é não ter focado desde o início no meu sonho, porque assim, eu sempre soube que eu queria medicina, eu nunca tive dúvida de qual curso eu queria, realmente sempre tive essa vontade, esse sonho, mas durante alguns anos eu foquei em algumas outras coisas que eu acabei não levando pra frente e que eu poderia ter focado apenas no estudo ali pro Enem, focado mais, né, no estudo pro Enem no caso. Então, por exemplo, em 2014 até a metade de 2015 eu fiz um curso de magistério. Foi ótimo, foi um aprendizado muito bom assim, na minha vida, conhecimento e tudo. Só que acabou que eu não cheguei em nenhum momento a praticar o trabalho, né, de magistério, de dar aulas para educação infantil. Foi uma parte muito boa assim, da minha vida, conheci várias pessoas e tal, mas acabou que eu não levei isso pra frente, porque realmente não era o que eu queria. Então, acho que foi um erro também. Eu poderia ter focado mais desde o início em evoluir ali com os meus estudos para o Enem. Bom, um outro erro é que eu queria usar todos os tipos de materiais, vários tipos de materiais. Então, por exemplo, qualquer livro que eu via, apostila, eu sempre estava pegando assim para eu poder estudar e acabou que isso foi me confundindo, porque é aquilo, né? Quando você quer usar de tudo, você acaba não usando nada. E isso realmente é um fato, porque eu saía acumulando aquele monte de material e não dava conta, porque ficava um monte de coisa. Inclusive, até pouco tempo, eu acho que eu ainda tenho umas folhas ali impressas que eu imprimi, assim, muitos anos atrás para poder estudar e acabei não utilizando, porque eu acumulava muito material e não dava conta de usar. O que acontecia? No final, eu queria
saía usando de tudo e não usava nada direito, porque acabava fazendo uma embolação danada. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Pega um material que você quer estudar, foca naquele material, o cursinho que você vai estudar, foca naquele cursinho. E cuidado para não querer sair usando de tudo, usando várias plataformas, porque isso com certeza acaba embolando depois e só piora a situação. E o último erro que eu separei é que eu não fazia exercício físico e também não controlava a minha alimentação. Gente, eu passava assim o ano todo sem fazer uma atividade física, eu era muito sedentária. Nossa, hoje em dia eu fico pensando, eu fico tipo, sério? Eu ficava o ano todo sem fazer uma atividade física. Como eu disse antes pra vocês, eu ficava o dia todo estudando, então achava que se eu parasse um pouquinho, pronto, era o fim, né? Então, isso acabou prejudicando muito, porque hoje em dia eu faço atividade física, pelo menos 3 vezes na semana aí eu faço, e me ajuda muito, tanto na concentração como na disposição para estudar. Então, assim, o exercício físico é super importante, não negligenciem isso de verdade. E também alimentação saudável, sabe? Comer frutas, legumes, comer realmente saudável mesmo. Inclusive beber muita água também, isso ajuda muito. Bom, gente, e é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas eu detalhei tudo aí pra vocês, o máximo que eu pude pra realmente ajudar vocês e abrir os olhos, né, de quem tá cometendo algum desses erros, porque eu acho muito importante a gente parar e analisar, poxa, tô fazendo isso errado, então calma aí. Vão dar uma reorganizada aqui nos meus estudos para que eu não possa não cometer mais esses erros, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês. E se vocês tiverem alguma outra sugestão de vídeo, pode deixar aí que eu trago pra vocês também. Qualquer dúvida também podem me mandar uma mensagem lá no meu Insta, Médico do Futuro, que eu respondo vocês por lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.